Outro capítulo desta decisão, Atlético e Lanús, agora na Copa Sul-Americana. Eu sou muito mais o Galo. Tô botando a maior fé em Galo, pra voltar campeão, pra copar o continente outra vez. Então, Galo, Galão da Massa, pra cima deles, Galo! Aqui em Belo Horizonte, a quinta-feira ensolarada, feriado, quase 30 graus já, a sensação térmica. E aí, Assunção, Cláudio Rezende, o Rezendão tá na área. O Cláudio Rezende, a equipe da Itatiaia, marcando presença na capital paraguaia. Olha lá o Rezendão, ó, passou protetor, Cláudio, já tô vendo aí o solão estalando nessa testa branca sua, Rezendão. E o Galo, Cláudio, hoje o primeiro dia de preparação aí em solo paraguaio. Cláudio, um abraço. Bom dia, Rezendão. Um abraço, Thiago Reis, um abraço a todos do Rádio Esportes da Itatiaia. Aqui também um sol para cada um. Assunção, capital do Paraguai, já respirando, afinando a final da Copa Sul-Americana. Para todo lado, atleticanos, torcedores do Lanús. Tô vendo mais atleticano aqui, viu, Thiago? Torcida do Galo, neste momento, maioria, com certeza, aqui em Assunção, no Paraguai. E aqui, neste momento, estamos no relógio. Estamos aqui no relógio que faz a contagem regressiva. Tem ali, Thiago, olha, 2 dias, 5 horas, 17 minutos e nesse momento 18 segundos. Tá chegando a hora da grande final e aqui vira um ponto turístico também. Estamos perto de um shopping da região mais turística da cidade aqui, Thiago. Então, a turma passa, quer tirar foto aqui no relógio da contagem regressiva e o Atlético já está por aqui mesmo. Você destacava, a delegação do Atlético chegava ontem, no final da tarde aqui. Os jogadores agora pela manhã estão ainda descansando. O treino do Galo é à tarde, aqui no estádio do Libertad. O Galo vai treinar hoje à tarde, amanhã cedo, e aí fecha a preparação para a grande final. E os jogadores que estavam servindo seleções, todos já chegaram. Manchete do programa de hoje, no início da madrugada, pintaram por aqui Alan Franco e também o Júnior Alonso. E hoje pela manhã chegou Ivan Roman, que estava com a seleção do Chile na Rússia. Então a viagem dele foi mais longa até o Paraguai. Mas está todo mundo por aqui, Thiago Reis. E nós estamos na contagem regressiva. Tá chegando a hora da final, hein, Thiago? Tá chegando a hora, Cláudio. Você não respondeu a minha pergunta, filho meu. Você passou o protetor. Quem tá no YouTube tá te vendo. Eu já nem sei mais o que é o microfone, o que é a sua cabeça. De que tá mais vermelho aí, Cláudio. O microfone da Itatiaia é vermelhão. Ô, Cláudio, pelo amor de Deus, Cláudio. Passa protetor. Vai, na sombra não Sol, dá. Tá quente, Cláudio? Tá muito quente, Thiago. E aqui, nesse cenário, temos o relógio. Daqui a pouquinho o Henrique André vai chegar também para falar do Lanús. Eu vou mostrar, Thiago, do lado ali tem um banco de reservas. Eles fizeram uma espécie do banco de reservas para o cara se sentir no jogo também. O banco de reservas está bem melhor, né? Porque tá na sombra. Mas como eu quero mostrar aqui para vocês a questão do relógio, eu tô fazendo esse esforço de reportagem e ficar aqui no sol um pouquinho, viu, Thiago? Cláudio Rezende, eu vou trazer meus comentaristas pra roda, mas eu quero te perguntar daquilo que todo mundo pergunta no YouTube, todo mundo pergunta por onde eu passei. E o Alan Franco, ele vai jogar ou não vai? Qual é a lesão do Alan Franco? De fato é uma lesão ou ele sentiu um incômodo e se poupou? Qual a situação real do Alan Franco, hein, Rezende? Jogador está sendo reavaliado agora pela manhã pelo departamento médico do Atlético. O doutor Rodrigo Lasmar chegou aqui porque estava com a seleção brasileira na Europa, nos amistosos. Doutor Rodrigo Lasmar com os fisioterapeutas do Atlético. O Lasmar está com o Guilherme Fialho também da seleção brasileira. Então a turma chegou para essa análise do Alan Franco. A princípio, Thiago, ele não vai passar por exame de imagem, porque o Alan Franco estava nos Estados Unidos, saiu no primeiro tempo do amistoso, terça-feira à noite, da seleção do Equador. Na entrevista ali
na zona mista aos colegas equatorianos. Ele disse que sentiu um incômodo na região do glúteo, perto ali da região posterior da coxa, e ele falou que estava com uma dor. E ele esperava uma avaliação aqui do Atlético no retorno. A princípio ele não passa por exames de imagem, e eu tive há pouco, viu, Thiago, aqui, encontrei com o presidente do Galo, Sérgio Coelho. E ele falou, ele sentiu alguma coisa lá, alguma coisa ele tem, não conversei com ele, porque ainda estava descansando, né? O Franco chegou mais tarde. Mas, Thiago, hoje, dia D, ele deve ficar em tratamento, a princípio não deve participar do treino, mas eu creio que pelo que eu estou conversando daqui e dali, Thiago, o Franco só fica fora do jogo se realmente piorar a situação. Porque, a princípio, ele sentiu um incômodo, mas não foi detectada lesão muscular, que lógico tiraria do jogo. O Nath Fiuza e Alexandre Simões, diante desse cenário exposto pelo Cláudio Rezende lá, Rezende não tá lá, vivendo o dia a dia do Atlético já no Paraguai, Nath, valeria, e até que ponto valeria esse sacrifício? Por exemplo, olha, ele não tá 100%, tá 70%, você já ciente disso, pode saber que vai queimar uma alteração ali no início do jogo. Se ele entra e a situação agrava, ele pode ter que sair nos primeiros minutos. É melhor tê-lo no banco de reservas e aí, eventualmente, se necessário, entra na partida. Com qual cenário fosse você, Nath Fiuza, a treinadora do Galo, você trabalharia para essa decisão, hein, Nath? Ei, Thiago, bom dia, viu? Um abraço para você, para todos que nos acompanham, Simões, Cláudio também, já trabalhando direto do Paraguai. É uma situação delicada. É claro que é difícil da gente já avaliar sem saber exatamente se vai ser detectada uma lesão ou não. Porque se for detectada uma lesão e o Atlético insistir em colocá-lo pelo menos no banco de reservas, aí eu acho que vai ser uma situação assim bem excepcional da entrada dele. Talvez uma situação assim que o Atlético esteja realmente perdendo o jogo e que a presença dele seja indispensável, nem que seja nos minutos finais, não sei. Agora, se não for detectada a lesão, como é o que nós esperamos e o que parece que vai acontecer, se for de fato só um incômodo, hoje nós estamos na quinta-feira. Ainda há sexta de preparação, o jogo no sábado à tarde, né? Ele pode ser poupado, faz atividades específicas e se ele estiver ali 70%, 80%, eu o colocaria como titular. Eu vejo o Alan Franco como um pilar fundamental dessa defesa do Atlético, defesa essa que vai sofrer contra o Lanús, defesa essa que vem dando espaços aos adversários, que perdeu um pouquinho de confiança ao longo das últimas partidas. Para mim, a queda ali da segurança defensiva do Atlético, digamos assim, passa pelos desfalques, em principal o desfalque do Alan Franco. Então, eu acho que o primeiro tempo, principalmente, é um primeiro tempo, é claro, que se o Atlético tiver os espaços, encontrar as jogadas ofensivas, tem que fazer quantos gols forem possível, o mais rápido possível, né? Mas eu acho que o primeiro tempo é um primeiro tempo que você tem que ter o controle do jogo. E para você conseguir fazer isso, você precisa ter uma marcação forte. Então eu colocaria o Alan Franco ali com 80% titular. No segundo tempo, com o jogo mais controlado, com o adversário mais cansado, aí talvez você comece a fazer alterações até para deixar o seu time mais ofensivo, para buscar os gols, e aí você vai mudando ali, coloca o Fausto Vera, enfim, reforça o meio campo de outra forma. Mas eu colocaria o Alan Franco para sair jogando. Ô Alexandre Simões, você está de acordo com a Nath Fiuza? Vai pro tudo ou nada pro início de jogo? Eu acho que também tem uma outra situação, né, Simões? Não tem um substituto que te dê tranquilidade para a vaga do Alan Franco. Primeiro porque ele é muito bom, tá numa grande fase. E o Fausto Vera, né? Alexandre Simões, bom dia. Bom dia, Thiago. Bom dia, Nath, Cláudio, quem acompanha a gente. É uma situação extremamente complicada, né, Thiago? Porque, assim, eu concordo com a Nath, né? O Alan Franco é uma peça fundamental nesse time do Atlético e principalmente do sistema defensivo, mas também da construção. Mas, de toda forma, tem um outro lado que a gente não pode esquecer e é o que você mostrava a sua preocupação com o Cláudio Rezende agora, né? O calor é muito forte e muito diferente, tá? E dependendo do time que o Sampaoli for colocar em campo, claro que ele arma a estratégia dele pensando em substituições. E você correr o risco de queimar uma de cara nesse cenário de Assunção, Thiago, a previsão do tempo é de mais de 30 graus. Mais de 30 graus. Isso quer dizer, a sensação térmica no gramado
Você que já vai passar de 33 tranquilamente. Não é isso, o estádio, gramado, o estádio é um caldeirão, você tá dentro de uma panqueca de concreto, né? Então, olha-se o gramado, aí sobe aquele vapor, mormaço. Né? Aquele mormaço. Então, quer dizer, é um jogo extremamente desgastante do ponto de vista físico. Então, isso também não pode deixar de ser levado em consideração. Mas vai dar tudo certo, o Franco vai se recuperar, é um jogador sem histórico de lesões, né? O Cláudio pode até confirmar isso, mas é um cara assim que tá sempre à disposição. Teve uma lesão nessa temporada, acho que foi até num jogo contra o Mirassol, eu não lembro se no Mirassol foi a decisiva, mas talvez ali tenha sido um retorno muito antecipado. Mas se a gente pega a trajetória do Franco aí no Atlético e no futebol, não é um jogador de ter muitas lesões. Então, com certeza, ele saiu lá do amistoso do Equador, porque deu aquela fisgadinha, né, Thiago? O cara com a final pela frente falou assim, bom, eu vou me poupar, vou sair, porque é melhor pensar na final de sábado contra o Lanús, até porque o Equador já tá na Copa e o Franco também, né? É isso, boa sorte a ele, boa recuperação. Aliás, né, tá em ótimas mãos no excelente, o excepcional departamento médico do Atlético. 11h54. Vou voltar já, hein, com o Cláudio Rezende. O Henrique André vai trazer informações do Lanús. Ei, Lanús. Lanús, em Assunção? Não. Lanús, não. Sou muito mais... Não, Lanús, não. Sabadão, Lanús. Calorão no Paraguai. Eu sou muito mais o Galo, viu, Lanús? Ô, Cláudio Rezende, como é que tá essa movimentação da torcida por aí, a expectativa e a preparação? Ah, agora ele foi pra sombra, né? Não aguentou o sol, não. Foi mais esperto, né, Cláudio? O Henrique André me falou que não queria entrar no sol, porque ele não pode entrar no sol, não, que não passou protetor. Né, Henrique? Tudo bem, Henrique? Tudo bom, Claudão, e você? Tudo bem. Casa da Massa, o Thiago Reis já falou. Já estivemos ontem por lá. Hoje, inclusive, nós temos um convite pro ouvinte do Rádio Esportes. É isso mesmo. Temos, primeiramente, boa tarde para quem está acompanhando a gente no Rádio Esportes. Eu vim aqui, tô aqui no banco de reservas, aqui na sombra. Aí eu falei, Claudão, sai do sol, vem cá, vamos falar aqui, vamos sentar aqui, tá mais tranquilo agora. E na Casa da Massa, né, gente? Todos os dias, a partir das 5 horas, a gente vai ter música ao vivo, né? Com bandas. Ontem teve um pagodão bom pra caramba lá. Os torcedores do Atlético estão chegando aos poucos. E hoje, às 8 da noite, a gente vai ter a nossa mesa redonda internacional. É isso mesmo, com a presença do torcedor do Galo participando com a gente, interagindo com a gente. E amanhã também, mais uma mesa redonda pra gente falar dessa grande decisão. Vai ser a véspera. Então, faço convite aí pra quem tá acompanhando o Rádio Esportes. Mesa redonda hoje e amanhã, direto da Casa da Massa. Isso mesmo, nos canais de YouTube da Itatiaia. O Henrique André, a gente tá aqui, viu, Thiago? Quem tá no YouTube tá vendo. Aqui eles fizeram tipo um banco de reservas, pra turma se sentir já na final, como se estivesse lá no estádio esperando o jogo no banco de reservas, mas a sombra aqui é o que mais agrada. E esse Lanús, você que tá acompanhando o Lanús, inclusive a gente está no hotel aqui da delegação do Lanús, tem muito argentino chegando também. E o Lanús está animado para a final, Henrique André? Pois é, pro Lanús é final de Copa do Mundo, né? É o clube de bairro, como eles se chamam mesmo lá na Argentina. Tava conversando com alguns jornalistas argentinos lá na porta do hotel. E eles dizendo que os principais periódicos, né, os principais jornais, só vão começar a dar destaque pro Lanús e nunca na capa, né, gente? A gente tá nos playoffs aí argentinos, é Boca, River dominando as capas e lá dentro dos cadernos, a partir de sexta-feira, aquela notinha, né, falando sobre a Sul-Americana. Não é nem pela importância do torneio, porque ano passado foi o Racing, mas pelo Lanús mesmo, né, que é considerado um clube pequeno na Argentina, então eles não dão tanta importância. Mas pro Lanús, como eu disse, final de Copa do Mundo, o hotel já tá cheio de torcedor do Lanús. Inclusive, a gente tava aqui, né, na sua primeira entrada, torcedores do Lanús chegando, fazendo festa já, estão começando a chegar aos poucos. E uma expectativa, nada de 20, 25 mil, como eles estavam falando, tá? A gente deve ter cerca de 15 mil torcedores do Lanús para este jogo. E o técnico Maurício Pellegrino, ele não deve mexer na alteração do time que vem utilizando aí no Campeonato Argentino. Então não tem aquela dúvida, aquele mistério. Vai colocar os jogadores que já estavam atuando, né? A equipe base, né? Não deve fazer alterações. E hoje tem um treinamento às 4:45 da tarde lá no La Arboleda, que é o estádio do Rubio Ñu, que é um clube aqui do Paraguai. Treinamento este fechado, assim como vai ser do Atlético também. E amanhã, também neste horário, no final da tarde, um treinamento onde a imprensa vai poder fazer aqueles 15 minutos de imagens e depois o treinador argentino, mais o capitão, eles vão dar uma entrevista coletiva. Mas é isso então,
torcedores do Lanús, que ontem, né, a gente não viu nenhum, vão chegando aos poucos, vão rodando por aqui. E cabe lembrar, né, que, na minha opinião, pelo menos, o Atlético leva vantagem na questão do hotel. Está num lugar muito mais isolado, mais tranquilo, muito mais difícil de chegar. E o Lanús, ele está aqui no centro da cidade, muita movimentação de carro. E ontem, né, o Cláudio disse que a gente está hospedado no mesmo hotel do Lanús. A gente estava chegando da Casa da Massa, é carro do Exército, é policial com fuzil na mão para fazer a segurança do Lanús. E lá no Hotel do Galo a mesma coisa, né? A gente conversou há pouco com o Sérgio Coelho, nosso Márcio André também, o Ratinho, que mandou um abraço para você, viu, Thiago? E falou que lá no Hotel do Galo também é carro de Exército, então segurança, os times não precisam se preocupar. E aos poucos, né? Além do calor que faz aqui em Assunção, a gente vai ganhando também esse calor de clima de decisão de Sul-Americana e os argentinos já estão chegando. É isso aí. Dizem as más línguas, Thiago Reis, que essa turma do Exército ali, essa proteção toda, é porque o Ale Oliveira tá chegando, viu? Tá chegando, inclusive já me avisou que já tá no aeroporto, tá vindo pra cá, viu, Thiago Reis? Estará conosco na mesa redonda hoje. O Oliveira não foi demitido? A informação que circula em Belo Horizonte. Bom, vamos aguardar então essa mesa redonda. Tá chegando aqui. Tá chegando. Ô, Cláudio. E adora argentino, né? Vocês já deram uma... Ele não gosta muito de argentino, hein, Thiago? Imagina quando o Ale Oliveira vai estar no hotel. Só tem argentino lá, Agora, uma pergunta a você e ao Henrique André. Imagino que não tenha dado tempo ainda de fazer esse tipo de confere, mas talvez vocês possam me dizer. Tenham amigos aí, aliás, você citou o Márcio André. Alô, Ratinho! Presidente Sérgio Coelho. Todos aí acompanhando o Galo. Você já deu pra espiar os preços aí, Cláudio? Diz que o iPhone aí tá 1/3 do preço, que aqui custa 17 mil, aí tá custando 6 mil reais, ô Cláudio Rezende. Já deu pra dar uma espiada aí? É original ou é falsificado? Ele é Paraguai, hein, Cláudio? O Henrique André chegou aqui na terça-feira. Thiago Reis está falando ali que tem iPhone bem mais barato aqui. A gente está dando uma circulada, por enquanto não conferimos, mas podemos conferir depois do Rádio Esportes para ele. Tá querendo iPhone, Thiago? Todo dia o rapaz troca de iPhone. Por enquanto não, por enquanto só cobertura aqui do jogo mesmo. Vem para isso, né? Não vem para olhar iPhone não, viu, Thiago? Mas, se você quiser, a gente só cobra aquele frete, mas tá tranquilo. Tá tranquilo. Eu só queria informação, na verdade. Mas já que você se ofereceu, por que não, né? 1/3 do preço, meu garoto. Traz que a gente quer ser. Meio-dia, com mais 8 minutos. O Henrique, rei da bugiganga do Paraguai, vai voltar, levou a mala vazia só pra trazer penduricalho lá, que eu tô sabendo, viu? Ô, Marques, chega pra roda, ídolo do Galo, Lê Marques, também com a gente no Rádio Esportes. Queria saber de você, Marques, um outro contexto, né? Sobre a ansiedade dos jogadores. A gente fala com a torcida aqui no nosso YouTube, o torcedor na rede social, não se fala em outra coisa a não ser essa decisão. E pro jogador, hein, Marques? Como é que fica esse pré-jogo? A turma fica ansiosa, dorme com dificuldade, tem dificuldade para se alimentar, isso é muito de cada um, tem gente que não tá nem aí, vai pro jogo numa boa. Como fica pro jogador? Como é pro atleta, Marques? Para quem vai ter essa responsabilidade, tem muita coisa em jogo, né, Marques? O Atlético ganhando a Sul-Americana vai ter um 2026 muito, mas muito diferente do que se não vencer. E aí, Marques, como é que fica essa responsabilidade? Como é que fica aí para motivar a galera, hein, Marques? Fala, Thiago, seu nome e seu bairro, hein? Olê Marques na área. Meu velho, contagem regressiva. E eu me lembro da minha época que nesta hora, meu velho, era tranquilidade. Muito treinamento, muita resenha, não sair da sua rotina das brincadeiras também, né? Mas muito papo reto. Resenha séria, né? De cobrança, de entendimento de jogo, para fazer o melhor dentro das 4 linhas. E quando começar, Thiago, os primeiros 15 minutos são essenciais para você mandar alguns recados para o adversário. De vontade, de luta, de inspiração, de raça, né? Para aí a torcida caminhar junto. A torcida do Galo, quando vê um time correndo, batalhando, dando a vida dentro do campo, pode ter certeza que ela vai empurrar até o final. E o nosso lado vai estar lotado, a gente sabe disso, né? É torcer muito nessa hora, meu velho. Tamo com fé que o Galo vai fazer um grande jogo e trazer esse título para a massa atleticana. Boa, Olê Marques, hein, aqui no Rádio Esportes. Já vou me despedir do Cláudio Rezende e do Henrique André com as informações de como fica a agenda do Galo até o compromisso do sábado. Ô, Cláudio Rezende, Galo treina no Paraguai, como fica as horas que vem por aí? Como é que fica a sequência do Galo aí em Assunção, hein, Cláudio? Olha, é o seguinte, Thiago, o Henrique falava que o Lanús vai treinar hoje à tarde, o Galo também. Cada um no estádio, não? O Atlético vai treinar no estádio do Libertad hoje à tarde, esse treino totalmente fechado. Amanhã pela manhã,
a última atividade. Teremos ali alguns minutos para que a gente vai poder acompanhar, né, o aquecimento do Atlético e a gente pode trazer imagens. E amanhã à tarde, 5h30, tem entrevista lá no estádio, na sala de imprensa do Defensores del Chaco, palco do jogo da final, Sampaoli, o capitão do Galo. Capitão do Galo que vem sendo o Júnior Alonso, que está em casa, paraguaio, Júnior Alonso. Então amanhã vamos ter entrevistas importantes na véspera do jogo. E aí os preparativos finais do Atlético para esse jogo. Um detalhe importante, né, Thiago? Todos os atletas do elenco vieram, inclusive o Lianco. O Lianco chegou aqui até com dificuldade, ele tá mancando ainda. O Lianco teve uma cirurgia no tendão de Aquiles. Lianco tá aqui, Coelho, Júnior Santos, trouxe todo mundo, o Atlético, delegação completa para essa grande final, Thiago. Boa, Cláudio Rezende, a Itatiaia com toda a informação para você no Rádio Esportes.